Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e agora nós vamos realmente iniciar o cálculo estequiométrico com as suas regras gerais. Existem as regras gerais, existem algumas regras específicas. Nesta aula nós vamos ver regras gerais e vamos ver alguns cálculos que representam essas regras na prática, tá bem? Prestem bem atenção, conselho que eu dou, façam suas anotações em seus cadernos, tá? Vai ajudar bastante. O que nós precisávamos ter visto antes para compreender melhor o cálculo estequiométrico? Precisávamos ter visto balanceamento e vimos essa parte aí, que é muito importante. No decorrer das aulas, nós vamos ver ainda duas leis, tá? Lei de Lavoisier e lei de Proust. Mas caso não se lembrem, vocês vão aprender aqui, eu vou mostrar, tá bem? Vamos iniciar então. Bom, antes de nós iniciarmos, né? Essas regras apareceu aí já, mas eu vou explicar um pouquinho o que é o cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico, pessoal, são cálculos, né, óbvio, que nós fazemos em reações químicas para que a gente possa conhecer, descobrir quantidades em massa, quantidades em mol, quantidades em volume e assim por diante. Nós vamos ver tudo isso bem devagar e calma, que nós vamos fazer uma aula somente com exercícios para exemplificar. Tá? Então, as regras gerais para o cálculo estequiométrico. Primeiro, eu vou escrever a equação química. Então, o problema vai chegar lá e vai me dar, ou ele vai mostrar a equação química, ou ele vai dizer lá as fórmulas que a gente precisa para montar essa equação. Normalmente aparece a equação já, tá? Depois, vou balancear a equação. Olha só como o balanceamento é importante. Terceiro, vou estabelecer uma regra de 3 com base na pergunta do problema, obedecendo os coeficientes estequiométricos da reação, da equação, né? Eu vou mostrar para vocês o que é o coeficiente estequiométrico e, só para não desesperar, a regra de 3 aqui, pessoal, a regra de 3 simples, tá? Normalmente são somente duas colunas e aí a gente faz uma proporção. Bem simples mesmo. Bom, então vamos lá. Olha só, estabelecida a proporção em mols, a gente pode realizar vários cálculos envolvendo os reagentes ou os produtos da reação, combinando as reações de várias formas. Vamos ver aqui o exemplo da síntese da amônia. A amônia, pessoal, é essa formulazinha aqui que está lá nos produtos, ó, NH3, tá? Então, uma coisa importante antes da gente ver isso daqui, ó, esta observação aqui do lado direito. A leitura do enunciado nos exercícios, ela deve ser feita com muita atenção. Por quê? Para que nós possamos identificar quais são os dados fornecidos e o que é pedido. Então, bastante atenção. Não é difícil a leitura, é somente parar um pouquinho e se concentrar direitinho, tá bem? Então, veja bem, aqui ele fala quantidade de matéria. Pessoal, quantidade de matéria é mol. Aqui ele está falando que tipo de proporção pode aparecer. Quando é que eu acho mol? Olha só, mol dessa forma, ó, tá aqui, ó, coeficiente estequiométrico. É esse número aqui, aquele que eu falei no balanceamento, número grandão, né, que aparece antes do símbolo do elemento. Então, esse coeficiente ele já me dá o número de mols, só o número de mols, cuidado. Então aqui eu tenho 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de NH3. Se fosse em massa, eu pego o número de mols e multiplico pela massa, que aí eu acho onde, pessoal? A massa de cada elemento, na tabela periódica. Só que, por exemplo, do nitrogênio na tabela não vai aparecer 28, vai aparecer 14, porque é de 1 nitrogênio. E aqui eu tenho, ó, 2. Então eu pego e multiplico por 2. Depois que eu achar isso aqui, né, 14 vezes 2, que dá 28 gramas, da mesma forma os outros, tá? A gente vai fazer, calma. Aí eu multiplico depois pelo número de mols. Aí eu acho a proporção em massa. Número de moléculas. Simples, eu multiplico o número de mols por esse valor aqui, que é fixo. 6,02 vezes 10 a 23. E a gente usa ainda arredondado, tá? Que é, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. Já para ficar mais fácil, tá bem? E o volume? Isso na CNTP. Quando a gente estudou os gases, a gente viu isso aí. O volume na CNTP é 22,4. E aí a gente multiplica o quê?
o número de mols, de novo, ó, pelo 22,4 em todos. Então, presta bem atenção, essa tabela aqui, pessoal, é de extrema importância para o cálculo estequiométrico. Caso você tenha alguma dúvida, para fixar melhor o conteúdo, volta um pouquinho o vídeo e aí você vai compreender. Tá bem? Vamos para o próximo. Bom, nós temos aqui, ó, amônia de novo, a síntese da amônia, tá? Normalmente eles colocam o seguinte, síntese de Haber-Bosch. Mesma coisa, síntese da amônia. Então a gente tem aqui a proporção em mol, ó. 1 mol pegou onde? O coeficiente estequiométrico. 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de NH3. E aí, em massa, convertendo em massa, vai ser o quê? Esse número de mols. 28, por quê? 14 vezes 2 vezes 1, que tem que multiplicar, que dá 28. Aqui vai ser a massa do hidrogênio é 1 vezes 2, 2, vezes 3 mols, que dá 6 gramas. E aqui, NH3, 14, né? Vou colocar até aqui, ó. 14 gramas do nitrogênio e 1 grama do hidrogênio. Aí vai 14 mais 3 vezes 1, que dá 17 gramas. Aí 17 vezes 2, né? 17 gramas vezes 2, que vai dar 34 gramas. Eu mostrei isso aqui, e aí vocês fazem a mesma coisa para os outros. Pessoal, todas as vezes que vocês quiserem converter para massa, precisa fazer isso, tá bem? E aí nós temos o quê? Quais foram os dados pedidos? Olha só, é como se o enunciado da questão estivesse dizendo: a síntese da amônia contém isso, isso, isso e isso, representada pela equação, pode estar balanceada ou não. Se não estiver balanceada, já sabe o que fazer, né? Balancear. Aí ele pediu aqui, ó, o dado foi o seguinte: com 50 gramas de gás nitrogênio, quanto que eu preciso de hidrogênio para reagir com esses 50? E qual vai ser o resultado da amônia depois dessa reação? Aí aqui a gente vai fazer uma regra de 3, tá? Olha só como é que vai ser essa regra de 3 aqui. Veja bem, primeiro para achar a quantidade de hidrogênio. Vamos ver aqui na outra, né? Como é que esse cálculo é feito. Então, primeiro exemplo, ó. Qual a quantidade de matéria, número de mol de amônia obtida pela reação total de 7,5 mol de gás hidrogênio? Aí ele deu já as massas. Por que ele colocou U? Porque aqui, pessoal, está em unidade de massa atômica. Eita, professor, e agora o que é que eu faço para converter para grama? Simples. Aqui vai ser 1 grama e aqui vai ser 14 gramas. Certo? Só colocar G aqui. Beleza, a equação já está balanceada. 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2 formam 2 mols de NH3. Aí, de acordo com a proporção da equação, tem isso aqui, ó. Ele quer saber qual é a quantidade de amônia produzido a partir de 7,5 mols de gás hidrogênio. Então, eu não preciso usar nitrogênio, eu vou usar só esses dois. Aí, ó, a proporção qual é? 3 mols aqui, ó, de hidrogênio reagem formando 2 mols de NH3. O dado foi 7,5 mols de H2, X. Como é que dá esse valor? Ó, meios pelos extremos. Aí vai ser assim, ó. 3 mols vezes, eu vou já colocar assim, 3 vezes X igual a 7,5 vezes 2. 3x igual a 15, x igual a 15 sobre 3, que dá 5 mols de NH3. Certinho aqui. Ok? Então, pessoal, a regra de 3 é desta forma. Aconselho vocês a fazerem o quê? Anotem, tá? Tentem fazer em casa, repitam, e aí vocês vão compreender. Vamos para a próxima. O segundo exemplo já pede o seguinte: qual a massa de nitrogênio necessária para produzir 59,5 gramas de gás amônia? Veja que agora, pessoal, ele não fala em hidrogênio, não preciso. Ele quer saber qual é a massa, claro que em gramas, né?
necessária para produzir essa quantidade aqui, ó, 59,5 gramas de amônia. Mesmo assim, a gente precisa primeiro pegar a proporção. Agora, ó, 1 mol de N2 formam 2 mols de NH3. Convertendo, N vale 14, só que aqui é 14 vezes 2, que dá 28. E NH3 aqui dá 17. Por quê? 14 mais 3 aqui. 1 vezes 3, que dá 17. Ok? Aí eu coloco aqui, ó, 1 vezes 28, porque eu multiplico o número de mols pela massa, é igual a 2 vezes 17, que ele já botou aqui. Aí o que é que ele quer? Qual é a massa de nitrogênio? X para produzir 59,5 gramas. Regra de 3, ó, meios pelos extremos, vai dar o quê? 2,17x igual 28 vezes 59,5. Aí x vai ser o quê? 28 vezes 59,5 dividido por 2,17. Fazendo os cálculos, a gente vai achar que o valor da massa de nitrogênio necessária para produzir essa quantidade de amônia são 49 gramas. Tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, volta um pouquinho, faz a anotação, treina em casa, mas não se preocupem, nós vamos fazer atividades na próxima aula. Vamos para o próximo. Diz aqui, ó, quantos litros de amônia na CNTP, aí facilitou bastante, são obtidos pela reação total de 90 litros de gás hidrogênio com gás nitrogênio suficiente. Ele falou nitrogênio, mas ele não falou nada, né? Só disse suficiente. Então, ó, a gente só precisa desses dois. Aí ele quer saber quantos litros de amônia, então aqui agora é o volume. Esse volume está na CNTP. Qualquer dúvida, pessoal, volta a aulinha sobre gases que vocês vão saber o que é CNTP. Reagem com 90 litros de gás hidrogênio. Então, de acordo com a proporção, a gente tem o quê? De novo, ó, pega lá na equação. A equação aqui já está balanceada. Se não estiver balanceada, já sabe o que fazer. 3 mols de H2 formam 2 mols de NH3. Primeira situação. Convertendo, o volume na CNTP é 22,4. Então, você vai usar para os dois. Só que multiplica pelo número de mols. 3 vezes 22,4, 2 vezes 22,4. E aí, pessoal, faz a regra de 3, ó, meios pelos extremos. Então, isso aqui tudo, 3 vezes 22,4x é igual a esse vezes 90. Fazendo todo o cálculo, vai achar que a quantidade de amônia são 60 litros. Pessoal, cuidado na hora de fazer essas conversões, essas multiplicações. Não pode errar. Aí a pergunta pode surgir, professor, e aí no Enem cai isso? Normalmente, 2, 3 questões de química no Enem trata de cálculo estequiométrico. Quando não tem outras que é mais utilizar a lógica e a interpretação. Mas sempre vão cair questões que envolvem cálculo estequiométrico. E é só nesse conteúdo, pessoal? Não. Qualquer conteúdo de química, isso aqui pode ser abordado. Tá bem? Aprendendo bem agora, o resto vai sair tranquilamente. Vamos lá. Quarto exemplo. Qual a massa de água produzida na combustão completa de 5 mols de butano? Então, olha só. Butano, pessoal, é o C4H10. Tá? Ele quer saber a massa de água. Então, ele quer saber qual a massa de água produzida por 5 mols de butano. Então, eu não vou precisar usar oxigênio nem gás carbônico. Veja que a equação já está balanceada, tranquilo. Se não tiver, pessoal, já sabe o que fazer. Então, de acordo com a proporção, nós temos o quê? Primeiro, usando a equação, 1 mol de butano, C4H10, formando 5 mols de água, H2O. Convertendo, veja bem, ele dá mol aqui desse lado e aqui ele quer saber em massa. Preciso converter os dois? Não. Essa é a facilidade do cálculo estequiométrico. Tá? Você não precisa converter ao mesmo tempo. Continua com o número de mols aqui. Então agora a gente só vai converter. A gente ainda não vai pegar o que foi pedido. E aqui eu vou pegar água. Tá? Oxigênio aqui, ó. A massa do oxigênio é 16, que ele já deu aqui, né? Ó.
e a massa do hidrogênio 1. Só que aqui vão ser 2, porque tem 2 aqui. Então 16 mais 2, 18 gramas. Aí eu multiplico esse 18 por 5, que é o coeficiente estequiométrico, a quantidade de mols de água. 5 vezes 18. O que é que ele pediu? Ele pediu a partir de 5 mols de butano, tá aqui, ó, X de água. Eu vou fazer isso aqui, certo? Então, ó, 1 vezes X vai ser 1 vezes X igual 5 vezes 18 vezes 50. Então, X vai ser o quê? 5 vezes 18 vezes 50. E aí, esse valor aqui vai dar 450 gramas de água. Não se preocupem, não se desesperem. Ah, preciso converter tudo de uma vez? Não. Mas também, pessoal, nós vamos fazer alguns outros exemplos na próxima aula, tá? Olha só, quinto exemplo. Considerando que a reação de combustão do butano, né, a equação anterior, foi realizada na CNTP. Calcule a quantidade de matéria do butano. Quantidade de matéria, pessoal, é número de mols, tá? Necessária para produzir 112 litros de gás carbônico. Então, ele falou butano, quer saber aqui número de mols. Ele não falou O2, nem falou água. A gente só vai usar agora aqui, ó, 112 litros de gás carbônico. Como é que a gente monta? Equação balanceada, se não tiver, balanceia. Primeira proporção estequiométrica vai ser 1 mol de butano com 4 mols de CO2. Quem é que eu converto? Somente esse daqui, ó. Deixa aqui em mol. E aqui vai ser o quê? Na CNTP, que ele falou, ó, para facilitar, o volume, que é chamado de volume molar, 22,4 litros, certo? Aí eu pego o valor, multiplico pelo número de mols. E ele quer saber o quê? Quantos mols de butano vai produzir 112 litros de CO2? Calcula isso aqui, ó. Então vai ser 1 vezes 112, vou colocar aqui, ó. 4 vezes 22,4 vezes x é igual a 1 vezes 112. Faz o cálculo, né? Ó, x vai ser o quê? 4 vezes 22,4 dividido por 112. Esse valor de x vai dar 1,25 mols de butano, C4H10. Tá bem? Mais uma vez, pessoal, não compreendendo, volta um pouquinho, anota no caderno, treina ou pode me perguntar. Bom, e aí nós temos o sexto exemplo. Qual o volume de gás oxigênio consumido na combustão completa do gás butano, de modo a produzir 50 litros de dióxido de carbono, considerando que todos os participantes da reação estão nas mesmas condições de temperatura e pressão? Pessoal, estão nas mesmas condições, então eles estão na CNTP. Beleza? Então o volume vai ser 22,4 litros. A equação está aí, se não tiver balanceada já sabe, né? Então, de acordo com a lei de Gay-Lussac, nas mesmas CNTP, os coeficientes estequiométricos das substâncias gasosas de uma reação correspondem à proporção volumétrica na qual são consumidas e formadas. Então, assim, nós temos o quê? Cuidado com isso, tá? Ah, e o volume? Mas ele não tá, né? Ele tá falando volume? Tá ali, ó, tá mesmo. Só que, neste caso, aqui é de acordo com essa lei, é o quê? Primeira proporção, 6,5 mols de O2, por quê? 13 sobre 2 é igual a 4 mols de CO2. Por que que não falou em água e butano? Porque o problema só quer saber o quê? Qual o volume de gás oxigênio quando for produzido dióxido de carbono. Então, ó, 6,5, 4. Aí a quantidade já é em volume, não precisa multiplicar por 22,4. Mas por quê? Se eu for converter os dois, colocar aqui vezes 22,4 vezes 22,4, no final não posso cortar? Está resolvido. Então, 6,5 volume de O2 é igual a 4 volume de CO2. Aí a quantidade em litros, 6,5 litros de O2 é igual a 4 litros de CO2. É aqui que nós fazemos o cálculo. Quantidade em litros de O2 é igual a 50 de CO2, que isso aqui foi dado, certo? Então vai ser o quê?
4 vezes x igual a 6,5 vezes 50. X vai ser 6,5 vezes 50 dividido por 4. Esse valor de x vai dar 81,25 litros de O2. Mais uma vez, pessoal, sugiro vocês a realizarem esse exercício em seus cadernos. Façam as anotações. Aqui, pessoal, não tem segredo, é treinar, tá bem? Bem, então, depois desses exemplos, nós chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Cálculo estequiométrico é utilizar, seguir aqueles passos, utilizar a regra de 3, fazer as conversões adequadamente, tá bem? Cuidado com essas conversões, cuidado com essas nomenclaturas, o número de mols, tem que multiplicar para converter ou em massa ou em volume, tá? A exceção desse último exemplo aí. Então, cuidado com isso. Qualquer dúvida, pessoal, voltem o vídeo anteriormente, vejam o balanceamento, voltem esse vídeo, assistam mais de uma vez, anotem no caderno de vocês, treinem, tá? E aí vocês vão ter sucesso e vão aprender. Mas, enquanto vocês estão assistindo, eu estou preparando aqui exercícios legais para que a gente possa resolver, só que em nosso próximo encontro. Então, até a próxima, tá? Um grande abraço e tchau, tchau!